Olá, querido irmão, graça e paz. É com muita alegria que nós estamos começando a nossa EBD online, EBD da Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta. É um privilégio estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus, que hoje traz uma lição preciosa para todos nós. A natureza da igreja. Quem somos nós? Qual é a nossa missão? Querido irmão, você que é da classe Gênesis, classe Osana, classe Canaã, você que está nos visitando neste momento, eu peço que você comece aí a se identificar no chat, dizendo qual classe você pertence. É um privilégio muito grande de estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. A palavra de Deus hoje está na primeira carta do apóstolo Pedro, e nós vamos ler somente 2 versos para começarmos a nossa aula. Eu convido o irmão a abrir a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 9 ao 10. Versos 9 e 10. E vamos agradecer também ao nosso Deus por este momento precioso. Assim diz a palavra do Senhor: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Louvado seja teu nome, Senhor. Vamos orar. Misericordioso Deus, Pai amado, nós, neste momento, Senhor Deus, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra também o nosso coração para aceitarmos a Tua palavra. Senhor, é um privilégio estarmos como igreja reunidos, Pai, em volta da Tua palavra. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a nossa leitura hoje tem como objetivo nós observarmos como igreja quem sou eu, qual é a minha missão. E o apóstolo Pedro, ele escreve esta carta endereçada a um grupo de pessoas que ele, na sua visão, ele enxerga como um grupo que se identifica com Cristo, um grupo que se identifica com Cristo nos momentos difíceis que estavam passando, mas não negaram a sua fé. Um grupo que exalava o perfume de Cristo. Um grupo que ele considera Igreja de Cristo. E nós vamos estar lendo para poder entender melhor isso. Porque o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta. Eu vou convidar os irmãos para retornarem lá no capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Pedro, para a gente poder saber para quem ele escreveu essa carta. Quem eram essas pessoas? Como eles estavam naquele momento da carta? O que estava acontecendo? Então, a palavra de Deus diz que ele se identifica como o autor da carta. Pedro é o autor da carta. Ele se identifica. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Irmãos, Pedro aí ele está se identificando, mostrando que ele estava escrevendo essa carta,
dizendo que era apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Para quem? Para aos estrangeiros, aos peregrinos, pessoas que estavam vivendo nessa região, nessas 5 regiões que nós acabamos de ler. Regiões esta que na época considerada Ásia Menor, né? Locais que na primeira viagem, na segunda viagem de Paulo, ele não tenha alcançado esses locais. Mas a gente vê que hoje é aquela região da Turquia. E a palavra de Deus nos mostra que o apóstolo Pedro escreve para essas pessoas. A Bíblia está dizendo aí que eles eram estrangeiros e dispersos. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos entender isso. E eu convido os irmãos para poder abrir as suas Bíblias lá em Atos dos Apóstolos no capítulo 8. Amém? Atos dos Apóstolos no capítulo 8. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos vai nos relatar alguns momentos difíceis para os cristãos. Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Pessoas que eram judeus praticantes do judaísmo, agora eles ouviram a palavra de Deus e aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia nos diz aí que no capítulo 8 de Atos diz o seguinte: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, da Samaria, exceto os apóstolos. Agora pula para o verso 4, para vocês verem. O verso 4 diz aqui, mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Então a gente entende aqui nesse capítulo que houve uma perseguição depois da morte de Estevão, e a gente vê aqui que Saulo era um perseguidor da igreja. E a igreja naquela época estava sofrendo uma perseguição generalizada. Então agora a gente consegue entender que Pedro ele está escrevendo para essas pessoas, para esses cristãos que tiveram que, vamos dizer assim, tiveram que fugir, tiveram que se dispersar, tiveram que sair da sua pátria e começar como peregrinos. Lembra quando o Senhor chamou a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis? A gente vê que a Bíblia mostra que Abraão, ele saiu do meio da sua parentela. Sai do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então, a gente precisa entender, peregrinar era o que estava acontecendo com esse povo na época. Então, Pedro, escrevendo a carta àquelas pessoas, ele no versículo 2 da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, a gente observa o seguinte, que ele escreve para esse pessoal, para essa igreja, para esses cristãos, dizendo o seguinte: vocês são eleitos, vocês são os escolhidos, segundo a sabedoria eterna de Deus, segundo a presciência de Deus Pai. E ele diz mais, ele diz o seguinte, em santificação do Espírito, vocês foram separados pelo Espírito Santo, vocês foram separados para a obra de Deus. Então, ele diz, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Cristo. Ele diz o seguinte, que vocês foram resgatados, vocês foram libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Vocês foram redimidos pelo sangue de Cristo. Então, Pedro, ele começa a sua carta se apresentando, mostrando para eles quem ele era, e agora ele mostra para eles, para a igreja, para aquele povo que estava disperso, que eles eram eleitos de Deus,
escolhidos de Deus, para quê? Nós não lemos lá no versículo 9, do capítulo 2, observa bem, eles eram eleitos, para quê? Olha só, para mostrar, para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, a gente já começa a nossa lição assim. A gente precisa entender que o que nós estamos lendo, o que nós estamos observando, é uma carta que o apóstolo Pedro escreve para um grupo de pessoas regeneradas, cristãos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que naquele exato momento eles estavam peregrinando em terra estranha. Eles estavam, vamos dizer assim, fugindo da perseguição, a grande perseguição generalizada que se estabeleceu na época do Império Romano, principalmente quando Nero era imperador. A gente sabe que Roma foi atear o fogo em Roma e os cristãos tomaram a fama de criminosos, porque os historiadores dizem que Nero disse que foi os cristãos, não é verdade? Se a gente observar, quer ver uma coisa? Os cristãos, eles são perseguidos, meus irmãos, até hoje, e nós precisamos observar isso. Aqui, se eu não me engano, no 17 de Atos, capítulo 17 de Atos, quando Paulo chegou em Tessalônica, a Bíblia diz que ele tinha de costume, frequentar as sinagogas para poder falar sobre a palavra, poder mostrar o argumento dele sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E quando ele consegue 3 sábados anunciar a palavra de Deus, aqui no capítulo 6, diz que o povo se alvoroçou contra Jason. Jason, esse que deu moradia, deu acolhida aos apóstolos naquela época. A Bíblia diz o seguinte, aqui no verso 6 do capítulo 17 de Atos. Diz o seguinte: e não os achando, quer dizer, os contradizentes queriam prender Paulo, queriam calar a boca de Paulo. Ele diz o seguinte: e não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença do magistrado da cidade, e clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então, irmãos, a gente precisa entender que o mundo chamam os cristãos de alvoroçadores, anarquistas. Naquela época, essas pessoas que Paulo escreveu para elas, eles estavam sofrendo essa difamação. Difamação essa que nós vamos ver ao decorrer desse momento. Mas nós precisamos entender que o apóstolo Pedro, ele mostra para eles: olha, vocês são escolhidos, vocês são eleitos, vocês são a nação santa, vocês são o povo adquirido, peculiar, o povo separado para Deus. Então, irmãos, nós como igreja, nesse exato momento, nós precisamos entender a mensagem daquela época, para aquele povo daquela época. E hoje, meus irmãos, nós também precisamos entender essa mensagem que está sendo dirigida a mim nesse momento, como igreja. Porque Pedro conseguiu ver nessas pessoas, mesmo que elas estivessem passando por um problema muito grande, ele escreve para poder animar essas pessoas. Nós não sabemos o que está acontecendo com você hoje, como está a sua situação, mas nós sabemos que Deus, ele tem o controle de tudo. Ele sabe, ele conhece o teu coração. E se você um dia entregou a tua vida para o Senhor Jesus, você precisa entender que Deus, ele está falando com você nesse momento. Ele está falando comigo neste momento. E ele está dizendo o seguinte: Zé Carlos, você sabe quem você é? Você sabe qual é a tua missão? Então nós precisamos entender. Pedro aqui, ele está dizendo o seguinte para a gente. Olha só, observa aí no capítulo 1 da sua primeira carta. Pedro, ele está dizendo o seguinte: olha, bendito seja o Deus
e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma viva esperança, meu irmão. Eu tenho uma viva esperança dentro de mim. Desde o momento que eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador, eu tenho uma viva esperança dentro de mim. E essa esperança, ele está dizendo que é o seguinte, é uma herança incorruptível, é incontaminável. É uma esperança que não se pode murchar. E ela está guardada no céu para todos nós. E eu creio nisso. E aqui nós precisamos entender que quando Pedro escreve essa carta para esse grupo de pessoas, eles estavam passando por momentos difíceis. Eles estavam passando por momentos difíceis. A Bíblia também diz aí no versículo 5, ele diz o seguinte, ó. Essa herança que está guardada no céu, ele diz o seguinte, ó. Que, mediante a fé, estás guardada na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Jesus está voltando, irmãos. E o versículo 6, ele diz o seguinte, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Essas várias tentações que ele está dizendo aqui, meu irmão, são as perseguições que nós estamos falando, são os problemas, são as perseguições que os cristãos sofriam naquela época. Eles perderam suas propriedades, eles perderam seus terrenos, seus valores, por causa da palavra. E agora eles estavam passando por provações, eles estavam como forasteiros, eles estavam distantes da sua pátria. E agora Pedro, ele vem lembrar isso tudo para nós e para eles também naquela época, mostrando para ele, olha, mesmo que vocês estão passando por dificuldades, nós conseguimos ver a alegria que vocês têm pelo fato de vocês terem alcançado a salvação. E mesmo no momento de tribulação. Eu me lembro que certa vez o pastor Elias estava aí na nossa congregação pregando e ele fez uma pergunta para todos nós. Ele diz assim, será possível, meu irmão, que você é capaz de estar alegre em momento difícil, momento de tribulação? Foi a pergunta que ele fez. Será que nós conseguimos ficar alegre em momentos de tribulação? E eu lembro que ele falou sobre isso e nos fez ler a passagem que está no capítulo 1 de Tiago. Capítulo 1 de Tiago, ele diz o seguinte no versículo 2. Capítulo 1, ele diz o seguinte, ó, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. Olha só, meus irmãos, o apóstolo está dizendo aqui para mim poder ficar alegre quando cair em várias tentações. Quando tiver alguma coisa, a adversidade chegar perto de mim. Ele está me dando essa orientação. Ele diz aqui, ó, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Isso é uma lição muito grande para todos nós. É isso que Pedro está dizendo aqui na primeira carta dele. Ele está dizendo o seguinte, olha, mesmo que vocês estáis passando por várias tentações, vocês estão alegres. Vocês estão alegres. E ele diz mais aqui no versículo 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quando ele fala que o fogo prova o ouro, né? Porque ele está dizendo aqui, irmãos, porque talvez ele esteja lembrando que naquela época, em 64 depois de Cristo, o grande incêndio que aconteceu em Roma, que, como eu disse, Nero, ele acusou os cristãos desse crime. E aí, meu irmão, desencadeou uma perseguição generalizada atrás dos cristãos, dizendo que eles eram alvoroçadores, que eles eram criminosos, não é verdade? Tem certo momento que Paulo também, na sua carta, ele escreve
para Timóteo, lá em 2 Timóteo, quer ver uma coisa? Paulo, ele mostra para a gente que ele também sofreu essa perseguição. Capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, no verso 9, olha só o que ele fala, no capítulo 9, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 9, ele diz aqui o seguinte, olha, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Então, quer dizer, Paulo está dizendo aqui, olha, essa aflição, essa perseguição, eu também sofri. Eu estou aqui algemado como se fosse um criminoso, por causa da palavra de Deus, mas a palavra de Deus não está presa. Então, nós precisamos entender isso, irmãos. Pedro, aqui nessa primeira carta dele agora, ele está dizendo o seguinte, olha, nós olhamos para vocês como igreja do Senhor Jesus, porque passando pelas aflições que vocês estão passando, mesmo assim vocês estão contentes, mesmo assim vocês estão felizes para poder fazer a vontade de Deus. Mas aí quando a gente vai para o capítulo 2, que é o nosso foco da lição hoje, para poder mostrar quem somos nós, ele começa a fazer certas orientações. Ele começa dizendo aí no versículo 1 do capítulo 2, ele está dizendo o seguinte, deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ele diz o seguinte, se é que já provades que o Senhor é bom. Eu preciso desejar, meu irmão, para a minha vida, um alimento verdadeiro. Algo que vai edificar a minha vida para eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. E qual é a minha missão? A minha missão como servo do Senhor é aquela que o apóstolo nos mostrou nos versos 9 desse mesmo capítulo. Ele diz o seguinte, você, Zé Carlos, agora você fala para você mesmo que está nesse momento aí lendo essa passagem. Você, Zé Carlos, é a geração eleita, você é um escolhido. Você, Zé Carlos, você é um sacerdote real. Você, Zé Carlos, você pertence a uma nação santa. Você, Zé Carlos, você pertence a um povo que foi separado por Deus. Para quê? Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, nós como igreja, nós precisamos entender essa missão. A nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, ela dá a definição, vamos dizer assim, técnica da igreja. E é a verdade. Ela diz que a igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a confissão de fé. Nós somos essas pessoas regeneradas pelo sangue do Senhor Jesus. Nós somos aquele que foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Nós somos uma nação, um povo santo, escolhido, adquirido para a obra de Deus. Mas eu preciso entender isso. Eu preciso saber disso. Tem alguns detalhes nessa lição que nós vamos ver em outros momentos. Porque essa carta, irmão, essa pequena carta é uma carta que vai nos revelar muitos sofrimentos, vai nos revelar muita fé, vai nos revelar muita fé da parte da Igreja de Cristo, vai nos mostrar que eles tinham a certeza da salvação deles. Está entendendo? Então nós precisamos ter essa carta em nosso coração. Eu preciso entender qual é o meu papel. Eu preciso saber. Então, quando ele fala que nós somos nesse contexto que Pedro está nos mostrando,
ele vê esse grupo de pessoas que estavam espalhadas por essa região como igreja. Pessoas regeneradas, batizadas após a profissão de fé. Então ele vê, ele tem, na visão dele, ele consegue enxergar ele tem esse corpo, esse grupo de pessoas que formam o corpo de Cristo. Nós sabemos que a Bíblia nos mostra que Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos os membros dessa cabeça. E nós precisamos, como tal, agir. E ele mostra aí, né, quando ele começa a falar que nós somos pedra viva, porque os edificadores tinham rejeitado a pedra angular, que é o Senhor Jesus, né, que seria a pedra de tropeço para muitos. Ele está mostrando, você é pedra viva, você é pedra de edificação da igreja do Senhor. Então nós precisamos entender que eu, como igreja, eu tenho uma marca de Cristo, eu preciso corresponder a esta marca. Aí ele mostra para a gente, no seu conceito, né, nós temos aí alguns subtópicos dizendo o seguinte: primeiro nós precisamos saber quem somos nós, como igreja. E nós já sabemos que a igreja é considerada como um grupo de pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma fé, com um só Deus, um só batismo, não é verdade? Pessoas regeneradas, pessoas que depois da tua profissão de fé foram batizadas. E agora, meu irmão, ele mostra quem nós somos na realidade, qual é a minha identidade. Não é verdade? Hoje nós somos identificados aí como cidadãos através do nosso CPF, através dos nossos RG, mas Deus está dizendo a tua identidade celestial, porque nós estamos aqui como peregrinos, como viajantes, não é verdade? Aqui está dizendo o seguinte: você primeiramente é raça eleita, você foi escolhido. Tem muitos povos, tem muitas nações aí, né, como vamos citar aqui, pelo menos os americanos, que eles têm orgulho de serem o que são, né, uma potência, uma grande nação. E nós também teve épocas atrás aí que nós vimos aí os alemães, né, considerando-se a raça perfeita, os arianos. Então, agora, Deus ele faz uma revelação para mim e para você, mostrando que nós somos a raça eleita. A raça eleita ele diz aqui que nós precisamos, o nosso mérito, né? O nosso mérito por ser igreja, nós temos que voltar a ele todo ao Senhor. Todos os méritos da existência da igreja devem ser dados ao Senhor que nos elegeu. Eu não merecia. Lembra que o João, o apóstolo João, ele escreveu lá no seu capítulo 15, quando o Senhor Jesus diz, ó, eu sou a videira verdadeira, aí quando chega lá no versículo 16, ele diz assim, ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele está dizendo, não foi vocês que me escolheram, não. E precisamos entender que essa escolha partiu do próprio Deus. Nós precisamos entender isso. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 7 e 8, o próprio Deus, ele fala conosco hoje. Olha só há quanto tempo Deus já tinha escolhido o seu povo para a obra. Quando nós observamos aqui, ele diz o seguinte, ó, o Senhor Deus os amou, escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Então, irmãos, a gente precisa entender que essa eleição
não é de agora. Nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Nós, como igreja, nós precisamos entender isso. E outra coisa, nesse outro subtópico que ele coloca diante de nós, ele diz que nós somos o sacerdócio real. Os sacerdotes era alguém que ocupava uma posição honrosa e de responsabilidade e que estava revestido de autoridade sobre outros. O sacerdote era o representante do homem para com Deus. Então, ele tinha esse privilégio e essa responsabilidade de se aproximar de Deus e de falar e de agir em favor do povo. E essa responsabilidade hoje, irmão, é nossa. Essa responsabilidade foi trazida para nós desde o momento que nós começamos a fazer parte da família de Deus, desde o momento que Deus usou de misericórdia com você, né? Nós temos essa missão hoje. Missão essa que nós devemos cumprir como? Fazendo aquilo que o Evangelho pede que nós façamos. Como é que eu vou fazer isso? Ele está dizendo o seguinte: mediante a intercessão, orando, mediante a evangelização, na comunicação, mediante o serviço, realizando o serviço. É um privilégio, meu irmão. É um privilégio muito grande. E nós precisamos entender isso. Quando a gente lê a passagem bíblica, que está lá também no Antigo Testamento, quando Deus, ele mostra para nós quando é que foi que ele nos escolheu para ser sacerdote. Ele abre o livro de Êxodo no capítulo 19, ele dá essa ordem a Moisés, dizendo: olha só, vocês são povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdote. É isso o que você dirá aos israelitas. Ele deu essa ordem para Moisés. Então, irmãos, a gente precisa entender que o povo de Israel, ele era um povo voltado para Deus. Deus escolheu esse povo para que ele fosse o representante dele na face da terra. E hoje não é diferente para nós. Nós somos um povo redimido, escolhido para ser o representante de Deus hoje na terra. E nós precisamos entender esse sacerdócio. Aí o apóstolo Pedro, né, na sua carta, ele diz o seguinte: vós sois o sacerdócio real. Eu preciso cumprir o meu papel de sacerdote. Eu preciso entender isso. Que eu sou um sacerdote. E nós ganhamos esse acréscimo, sacerdote real. Nós somos o sacerdote do Rei Jesus. Nós precisamos entender isso como igreja. E mais adiante, ele diz que nós somos nação santa. Uma nação santa. Aqui no nossa revista está dizendo o seguinte: a palavra nação refere-se a um grupo de pessoas, isto é, um conjunto de pessoas que pertencem a uma comunidade humana, por falarem a mesma língua. Então, essa é a noção de nação. Agora, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo 4 e no versos 5 e 6, ele mostra para a gente, ele declara a igreja da seguinte forma: é um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos, age por meio de todos e em todos. Então, nós falamos essa linguagem. Essa nação santa, ela fala essa linguagem. Nós temos o mesmo Senhor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e em todos. Sendo assim, a igreja compartilha de muitas coisas em comum e por isso pode ser chamada de nação. Olha só como nós somos uma nação numerosa, meus irmãos. Nós precisamos entender isso.
Nós precisamos proclamar isso. E aqui também na nossa revista está dizendo o seguinte: desde há muito tempo o Senhor vem dizendo isso. E foi o que eu li lá em Êxodo. O Senhor há muito tempo já vinha escolhendo esse povo, já vinha escolhendo você para ser a nação santa. Outra coisa maravilhosa que nós vamos entender também é povo, propriedade exclusiva de Deus. Povo único de Deus. Propriedade é algo tremendo, meu irmão. Nós somos selados, nós somos marcados pelo Espírito Santo de Deus e por isso nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele. Nós precisamos entender isso também. Aqui ele está dizendo o seguinte: quando ganhamos ou herdamos, compramos esse algo, né? Quando nós temos alguma coisa, é porque nós compramos, herdamos ou temos essa coisa. Mas aqui nós precisamos entender que nós fomos comprados por um alto preço. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, a gente pode ver por que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nesses dois versículos diz aqui, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, por tradições que recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meu irmão, nós fomos comprados pelo sangue precioso do Senhor Jesus, e é por isso que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós precisamos entender isso. Então, faz sentido, agora nesse exato momento que nós estamos chegando no final da nossa lição, faz sentido você agora entender o que está escrito. Você é geração eleita, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão, meu irmão. Pedro agora mostra para a gente, né, e que nós temos uma missão. Essa missão, desde o início da lição que eu estou dizendo para nós, que nós precisamos entender como igreja, que eu não tenho que ficar parado, ocioso, eu tenho que entender esse chamado de Deus para a minha vida. A nossa missão é anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Aqui tem uma palavra, ela de origem grega, aretas, que traduzido como grandeza ou virtude, era um termo muito utilizado na época e se refere aos atributos e qualidades. Isso significa que temos que proclamar os grandes feitos, o poder, a glória, a majestade, a sabedoria, a graça e a misericórdia, o amor e a santidade de Deus. Nós precisamos abrir os nossos lábios, nós precisamos, meus irmãos, tomar posse daquilo que Deus falou com Ezequiel lá no capítulo 2. Pega a tua Bíblia e lê, capítulo 2 de Ezequiel, quando o Senhor chamou Ezequiel e disse para Ezequiel: Ezequiel, não tenha medo, porque você vai falar para um povo de dura cerviz, um povo obstinado, um povo teimoso, mas quer ouça ou quer deixe de ouvir, você fala, Ezequiel. Abre a tua boca, Ezequiel. Não tenha medo. Então, irmão, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Aqui na revista, nós precisamos agora fechar essa lição. E o escritor da revista, ele diz o seguinte, que todo grande privilégio é seguido de uma enorme responsabilidade.
todo grande privilégio é seguido de uma enorme responsabilidade. O Senhor Jesus disse isso lá em Lucas, capítulo 12, versos 48. Ele diz o seguinte: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Meus irmãos, nós não podemos fugir da nossa missão. Nós, como igreja, como servos do Senhor, nós precisamos cumprir a nossa missão, saber qual é a minha missão. Como é que será que a sua conduta hoje está de acordo com a sua missão? Será que a minha conduta hoje está de acordo com a minha missão? Será que as minhas palavras estão apontando para a obra redentora de Jesus? Será que você está mostrando ao mundo que agora você vive na luz? Meus irmãos, é para nós refletirmos. Essa lição mostra que eu não sou uma qualquer pessoa, eu tenho uma natureza divina e eu preciso entender isso. Que Deus possa estar nos abençoando, abrindo os nossos olhos para essa grande missão que está lá no Ide. Ide, anunciai o Evangelho, pregai a palavra a toda criatura. Que Deus possa estar abençoando a tua vida como igreja. Eu agradeço a tua participação até o final. Muito obrigado, que você tenha uma boa noite. Amém.